Os problemas que envolvem conceitos de velocidade relativa fazem parte do nosso dia a dia e estão sempre presentes no vestibular. Imagine, por exemplo, dois carros trafegando numa mesma avenida retilínea com a mesma velocidade e no mesmo sentido. Qual a velocidade relativa entre os dois, hein? Bom, se você não sabe, preste atenção nessa aula, porque o Elu vai mostrar os critérios para esse tipo de cálculo. Olá pessoal, estamos aí de novo para continuar o nosso curso de mecânica, particularmente cinemática. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, eu até diria muito relacionado com o nosso dia a dia, com a prática. Vamos falar de velocidade relativa, esse é o tema da aula de hoje. Ora pessoal, na verdade é uma complementação do movimento uniforme, assunto abordado na última aula. É um apêndice desse capítulo, movimento uniforme. Cai bastante, é um assunto interessante que permite a formulação de questões bastante curiosas. Muito bem, vamos examinar dois casos de velocidade relativa. Primeiramente, vamos ver o caso em que os carros trafegam no mesmo sentido. Os móveis trafegam no mesmo sentido. E no segundo caso, vamos ver a situação em que os móveis trafegam em sentidos opostos. Então, no vídeo, a situação dos movimentos acontecendo no mesmo sentido. Não é? Lá está o carrinho A perseguindo o carrinho B. Os dois trafegando no mesmo sentido. O carrinho A tem velocidade escalar VA, o carrinho B velocidade escalar VB. Vamos colocar valores. O carrinho A, pessoal, por exemplo, trafega a 100 km por hora. E o carrinho B trafega a 80 km por hora. Ora, você concorda que o A está alcançando o B? Claro que sim, o A está a 100, perseguindo o B que está a 80. Com que velocidade o A se aproxima de B? Ora, a 20 km por hora. Tudo se passa como se o B estivesse parado e só o A se aproximasse de B com 20 km por hora. Essa velocidade, 20 km por hora, é a velocidade relativa entre A e B, tomada em módulo. Como é que eu faço para obter essa velocidade relativa? É muito fácil, é só subtrair VA menos VB, 100 menos 80. Então, o módulo da velocidade relativa, nesse caso, é a diferença VA menos VB, tomada em módulo, conforme você pode reparar aqui no vídeo, a formulinha. Velocidade relativa é a diferença VA menos VB, tomada em módulo. Agora, e se os movimentos acontecem em sentidos contrários? Em sentidos contrários, nós vamos ter a seguinte configuração, veja bem. Olha só, movimentos em sentidos opostos. Carrinho A trafegando para a direita, carrinho B trafegando para a esquerda. Eles vão se cruzar. Imaginemos o A a 100 km por hora, o B a 80 km por hora. Ora, qual é a velocidade relativa entre os dois móveis nesse caso? Ora, 180 km por hora. Passa um carro pelo outro e daquela sensação de que um está pé embaixo, aquela história toda. Como é que eu obtive o valor 180? Basta somar as velocidades em módulo. Então eu somo o módulo de VA com o módulo de VB, certo? 100 mais 80, dando aí 180 km. Você pode reparar isso no vídeo. Veja bem, lá está, a velocidade relativa, tomada em módulo, é a soma VA mais VB. É o módulo de VA mais o módulo de VB. Pessoal, o tráfego urbano é um cenário muito rico para nós analisarmos a velocidade relativa entre carros, entre móveis, não é? Na cidade, na estrada, a gente a todo momento está vendo situações que nos permitem avaliar a velocidade relativa. Então aí está, carros trafegando em sentidos opostos, não é? Velocidade relativa é a de um mais a do outro. Veja bem, é a soma das velocidades, certo? Vem vindo um, vai indo outro, velocidade relativa a soma. E aí carros trafegando no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Note que se os móveis tiverem velocidades iguais, tá? Os dois trafegando no mesmo sentido, com a mesma velocidade, a velocidade relativa é igual a zero. Um carro estará parado em relação ao outro. E eu gostaria de colocar no vídeo para você um resuminho mostrando isso. Então aí está no vídeo para você. Movimentos no mesmo sentido. Velocidade relativa é a diferença das velocidades. Certo, pessoal? E movimentos em sentidos opostos. A velocidade relativa, note bem, é a soma das velocidades. Tudo bem?
Agora a gente só realmente assimila, não é? Se faz exercício. Física tem que fazer exercício. Eu preparei uma questãozinha muito interessante para você. Vamos então ao nosso primeiro exercício. Olha lá, no vídeo para você. A Naninha e o Micrinho, os nossos dois super-heróis. Naninha, quem não conhece, e o Micrinho. A Naninha é a irmãzinha do Micrinho, né, pessoal? A situação aqui é a seguinte: Micrinho e Naninha passam simultaneamente diante desse poste, certo? No mesmo instante, Micrinho e Naninha passam lado a lado diante desse poste. O Micrinho, o homem, é mais veloz, evidentemente, o homem másculo tal é mais veloz do que a mulher. 5 metros por segundo é a sua velocidade. E a Naninha, a menininha, está lá a 3 metros por segundo. A pergunta é a seguinte, pessoal: quanto tempo vai demorar para o Micrinho abrir 120 metros de vantagem em relação à Naninha? Quanto tempo demora para o Micrinho botar 120 metros de vantagem em relação à Naninha? Então vamos à resolução. É um problema que é resolvido facilmente por velocidade relativa. Aí está no vídeo para você. Velocidade relativa é o espaço relativo sobre o tempo. É a velha formulinha lá do movimento uniforme, acrescida aí desses índices, né? Velocidade relativa em módulo é o espaço relativo em módulo dividido pelo intervalo de tempo. Ora, os movimentos acontecem no mesmo sentido, portanto a velocidade relativa é a diferença das duas, tá? Isso é o espaço relativo sobre o tempo. Velocidade do Micrinho é 5, da Naninha é 3, o espaço de Micrinho em relação à Naninha, 120 metros, ele deve abrir 120 metros de vantagem sobre o intervalo de tempo. Resolvendo, pessoal, nós vamos encontrar aí um tempo de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Portanto, demora 1 minuto para o Micrinho botar 120 metros de vantagem sobre a Naninha. Correto? Então esse foi aí o nosso primeiro exercício e vamos continuando com mais exercícios para vocês. Então no vídeo, o segundo exercício. Veja bem, pessoal. É agora um problema envolvendo dois trens de ferro, o trem A e o trem B. O trem A trafega a 15 metros por segundo, o trem B trafega a 5 metros por segundo. Estou imaginando que os dois movimentos acontecem no mesmo sentido, veja bem, ambos para a direita no seu vídeo. O trem A tem um comprimento de 100 metros, o trem B tem um comprimento de 200 metros. Pessoal, a pergunta: quanto tempo vai demorar para o trem A ultrapassar o trem B? É um problema que eu resolvo facilmente por velocidade relativa, conforme você pode notar aqui no vídeo. Velocidade é a diferença das duas, a relativa é VA menos VB, correto? O espaço que o trem A percorre em relação ao trem B é o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B, isso dividido pelo intervalo de tempo. O espaço relativo é a soma dos comprimentos dos trens. Ora, nós temos então, veja lá, 15 menos 5 igual a 200 mais 100, que seria a soma dos comprimentos dos trens, sobre o tempo. Isso me garante um tempo de 30 segundos. 30 segundos, correto? Esse é o tempo que o A demora para ultrapassar o B. Eu gostaria de fazer uma experiênciazinha para você. Veja bem, isso aqui é um trem, isso aqui é o outro. O trem A é o vermelhinho, o trem B é o preto. Então veja lá, o trem A começa a ultrapassagem. Faz de conta que isso aqui seja a locomotiva do trem A. Começou a passar, vai, terminou de passar. Quanto é que essa locomotiva andou em relação a essa traseira? Ora, é o comprimento de um trem mais o comprimento do outro trem. Então, o espaço que um trem percorre em relação ao outro é a soma dos comprimentos dos trens, neste caso. Agora, e se os movimentos acontecem em sentidos opostos? Vamos lá, vamos ver como seria se os trenzinhos trafegassem em sentidos contrários. Trem B trafega para a esquerda, trem A trafega para a direita. Quero saber quanto tempo vai demorar para um trem cruzar com o outro. Pessoal, velocidade relativa, a soma das duas, nesse caso, né? O comprimento relativo, o espaço relativo, é o comprimento do trem A mais o comprimento do trem B, isso sobre o tempo.
Também nesse caso, o espaço relativo é a soma dos comprimentos dos trens, note bem. Tá bom, então 15 mais 5 é 200 mais 100 sobre ΔT, evidentemente vai demorar menos tempo, nesse caso demora apenas 15 segundos, menos tempo que no caso anterior. E eu gostaria também de fazer a experiênciazinha. Veja, uma locomotiva, a outra locomotiva, vem vindo, começou o cruzamento. Vamos ver quanto é que essa locomotiva anda em relação a essa outra. Cruzando, terminou o cruzamento. Quanto essa locomotiva andou em relação a essa? Ora, é a soma dos comprimentos dos trens. Então, moçadinha, tanto faz os trens trafegarem no mesmo sentido ou em sentidos contrários, o espaço relativo no cruzamento é a soma dos comprimentos dos trens. E vamos colocar mais uma questãozinha no vídeo para você. Olha só, um probleminha envolvendo aí Fórmula 1. Veja, um carro mais veloz, 300 km por hora, perseguindo um carro mais lento, 280 km por hora. Carro A, uma Ferrari linda, linda, e o carro B, uma Williams, tá? Linda, linda também. Pessoal, o A, ele vai ultrapassar o B, correto? O A vai ultrapassar o B. Pois eu quero saber o seguinte: quantas voltas que o A deverá dar no autódromo, no circuito, correto? Para alcançar novamente o carro B. Então vamos lá, como é que eu resolvo isso? Eu vou começar raciocinando em termos de velocidade relativa. É o espaço relativo sobre o tempo. Velocidade relativa subtrai 300 menos 280, movimentos no mesmo sentido, igual a C sobre ΔT. O que representa C para mim? É o comprimento do circuito. Comprimento do circuito, correto? Esse C representa o comprimento do circuito. Daqui eu tiro então que 20 é igual a C sobre ΔT. Tenho uma primeira equação. Tudo bem, vamos então precisar de uma outra equação. Aí está no vídeo para você. Olha lá, carrinho A, vamos raciocinar em termos dele individualmente, 300 km por hora. Velocidade de A é o espaço a ser percorrido sobre o tempo. A velocidade absoluta de A, pessoal, é 300. O número de voltas que ele deverá dar até o novo encontro é N. É justamente o que a questão pede. N vezes C, N voltas no circuito. Então, N comprimentos no circuito. Sobre ΔT, chamei de equação número 2. Veja, eu vou dividir a equação 2 pela equação 1, que você viu há pouco. Dividindo as equações membro a membro, eu terei 300 sobre 20, igual a NC sobre ΔT, vezes ΔT sobre C. Repare que o ΔT cancela e o C também cancela. Portanto, o problema não depende do comprimento do autódromo, da pista, do circuito. O C corta. E daí eu tiro 15 voltas, correto? Então, depois da primeira ultrapassagem, o A demora 15 voltas, ou tem que dar 15 voltas para realcançar novamente o carro B. Um grande abraço para vocês e até a próxima vez.